Bom dia a todos, aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio aqui de Teresina. Eu estou aqui na região da Ilhotas, aqui em Teresina, muito próximo ao Shopping Poti, Riverside Shopping, Teresina Shopping. Desde ontem a gente começou os atendimentos aqui em Teresina, na bioestética, lá da doutora Socorro, e com o apoio aqui da equipe que está organizando, a Lenita, a Regina, o Leonardo, o esposo da Regina e todo mundo. E aqui a gente está programando para quinta-feira fazer o evento da palestra aberta lá sobre a transmissão de energia do universo, um bate-papo com as pessoas. Na sexta-feira faremos o evento do dinheiro. No sábado, o MTVSS, que não tem pré-requisito, viu? O MTVS, qualquer pessoa pode fazer a formação de trabalhar com a mudança de valência das células. E no domingo, a formação do Barra Access. Temos todo esse trabalho ainda aqui na região de Teresina aqui. E a nossa ida logo após Teresina será na terça, quarta-feira vamos para Natal. E lá em Natal ainda as inscrições para o bate-papo e a transmissão de energia do universo lá em Natal já encerraram. O evento já está lotado. Nós só temos ainda vaga para atendimento e para os cursos e o workshop. Ainda há oportunidade lá. Então vamos avisar aí os amigos aí de Natal, procurarem a Betânia e o Ariberto, que estão responsáveis pelas inscrições. Os outros eventos já estão lotados, não tem mais vaga. Aqui em Teresina também já está começando a mesma coisa. Os eventos já estão lotando. Então chegará um momento que não vai ter mais vaga. Ainda tem algumas vagas, tá? Muito bem. O áudio de hoje, eu vou gravar um áudio sobre a intuição e sobre a questão da organização do pensamento. Eu vou citar um exemplo baseado nas minhas experiências. Quando a gente começou a fazer esse trabalho de expansão da consciência, eu tinha muitos insights, muitas ideias, a mente sempre me aparecia situações ou colocações que eu poderia estar ou fazendo algo ou tomando alguma decisão, mas eu vacilava, porque eu não confiava muito naqueles insights que vinham. Quando eu comecei a entrar nessa sintonia com o universo, no sentido de compreender como funciona o pensamento, como funcionam as minhas emoções, ter mais capacidade de compreensão com relação a isso, e aí a intuição começou a se prevalecer. E quando a intuição começou a se prevalecer, eu comecei a confiar mais. E aí eu vi que quando eu estou guiado pela intuição, eu estou guiado pelo universo. Muitas das vezes a gente toma decisão pela razão e a gente não se deixa guiar pela intuição. E a intuição, ela nos coloca no caminho certo. Nos coloca para fazer aquilo que precisa ser feito, na decisão correta, na compreensão correta. A gente teima e às vezes não ouve a intuição. A gente quer fazer do jeito que a gente acha que deve ser feito. E aí a gente perde muita oportunidade, a gente não cresce, a gente não se desenvolve. A maioria das pessoas agem dessa forma, não ouvem a intuição, não seguem a intuição. E a intuição é um dos instrumentos mais importantes. Depois que a gente conhece a intuição, a gente começa a aprender a ter uma arte de ouvir. E a gente, quando ouve essa intuição, a gente começa a ter mais compreensão de nós mesmos. A gente vai ficar até surpreso e vai ver que o intelecto ele pode até errar, a razão pode errar, mas a intuição ela nunca erra, ela nunca falha, ela nunca comete erro. Ela sempre orienta a gente para o caminho certo. Lembra aquela decisão que você ia tomar e você não pensou na sua intuição, você seguiu a razão, a lógica, e aí não deu certo, porque a intuição estava te mostrando o melhor caminho. A intuição é a ressonância com o campo do universo. E o que seria a intuição? Ela é uma qualidade inata em todas as pessoas, tá? Que todas as pessoas podem desenvolver a intuição. É o que a gente pode aprender ao longo da nossa trajetória aqui. E qualquer pessoa pode, com perseverança, pode dominar a intuição. É como o Osho fala num livro dele, é o saber além da lógica. Certo? A intuição ela não pode ser explicada cientificamente, porque é um fenômeno em si irracional e não científico. Tá? O próprio fenômeno intuição é irracional. Em termos coloquiais,
a intuição ela pode ser explorada? Não. Mas em termos sensoriais, a gente pode explorar a intuição e a gente sabe que ela existe. A intuição é um conjunto de ferramentas que temos dentro de nós. É o que? É o conhecimento, as experiências. É tudo aquilo que a gente acumulou ao longo da vida, ao longo de outras vidas. E é a sintonia com o universo e com o campo eletromagnético nosso e o campo do universo. À medida que você vai tendo essas experiências, esses estudos, você vai começar a ter mais intuição. A intuição, ela se desenvolve. Ela está além do intelecto. Algo que não faz parte do intelecto. Algo que vem de um lugar metafísico. A intuição, ela é a responsável intimamente por nos guiar. É como se fosse um mestre, um mentor. Tá? E você pode dar um salto na sua intuição, desenvolvendo esse sentido, porque existe essa possibilidade de você desenvolver. Porque a intuição ela pode ser sentida pelo intelecto e pode ser notada quando algo acontece. Você consegue perceber a intuição a partir do momento que as coisas começam a acontecer. Mas a razão apenas mostra, mas a intuição ela é como se fosse uma orientação espiritual. Então, não podemos explicar a intuição. Mas a intuição é um campo de ocorrência diferente, que não se relaciona ao intelecto de maneira nenhuma, embora possa penetrar no intelecto. Deve-se entender que é uma realidade superior, que pode penetrar na realidade interior. Mas o interior não consegue penetrar no superior. Tá? Aliás, há realidade muito mais do que isso, a realidade inferior. Uma realidade inferior, ela não consegue penetrar na realidade superior. A intuição, ela pode penetrar o intelecto, porque ela é superior ao intelecto. Mas o intelecto não pode penetrar na intuição, porque ele é inferior. Porque a intuição está muito ligada aos aspectos mentais do que é material, do que é físico, daquilo que tu observa. Muitas vezes ligado à questão do ego. Então é exatamente como sua mente pode penetrar seu corpo, mas seu corpo não pode penetrar na sua mente. O seu ser pode penetrar na mente, mas a mente não pode penetrar no seu ser. O seu ser infinito pode ir além do seu estado de presença aqui. Você está aqui, eu estou aqui em Teresina, mas a minha mente pode ir a Fortaleza, pode ir ao Rio, pode ir a Canoas, pode ir a Juiz de Fora, pode ir a Franca, pode ir a Ribeirão Preto, pode ir a qualquer lugar, porque a minha mente pertence ao ser infinito, e a minha mente é interior, e ela pode ir a qualquer lugar. Então, porque a mente e aquilo que está ligado à essência original é superior, aquilo que está ligado à razão é inferior. E o que está ligado à razão é tudo aquilo que está ligado ao que o observador tateia, digamos assim, está ligado à questão física, à questão do ego, que são as escolhas que você faz a partir de uma identificação. E quando você está na orientação da intuição, você está na orientação de um nível muito mais sutil, certo? Então a intuição é algo que nos faz chegar aos nossos objetivos, nossos planos. E quando você ingressa na realidade superior, o mundo de ocorrências inferior tem se deixado para trás. As coisas inferiores saem para trás. Não existe uma explicação do superior do inferior, porque os próprios termos da explicação não existem ali. Então, quanto mais você estiver ampliando seu conhecimento, as práticas, os exercícios, você está aumentando a sua intuição, porque essa experiência de aprendizagem, ela vai te dar um know-how, uma expertise. Lógico que é a prática que dá o know-how, é a prática que dá a experiência que te dá essa convicção. A convicção vem junto com a intuição. Porque se eu sou um ser intuitivo e sou guiado pela minha intuição e pelo meu ser interior, eu consigo alcançar muitos objetivos, porque esse ser interior está me guiando e ele está falando para mim dentro de um plano de verdade, porque está em ressonância com o universo, está em ressonância com o universo, está em ressonância com a verdade, que é a única coisa que existe. Não existe as outras coisas, certo? Então o que a gente precisa trabalhar é tentar trabalhar essa intuição como um veículo de desenvolvimento, de crescimento. É por isso que a gente pode dar um salto, um quântico, a partir do momento que você desenvolve a intuição. É porque isso é um pulo, é um salto de um ponto ao outro, de um ponto a outro ponto.
sem nenhuma interligação entre os dois. Se eu chegar a você com um passo depois do outro, não será um salto. Se eu chegar a você sem dar nenhum passo, é que será um salto. E um salto de verdade, até mesmo mais profundo, ele se dá a partir do momento que você é orientado pela intuição. Então a intuição é teu guia, teu mestre, teu mentor. Confia na tua intuição. Então muitas vezes você decide pela razão, pelo mental ou pelo ego, aí as escolhas são equivocadas. Aí daí você sofre. Então significa que algo existe naquele ponto que a intuição está mostrando. E depois existe num ponto B, e que entre os dois pontos não existe nada. Isso é o verdadeiro salto. Quando você pula de um estado mental para outro estado, você dá um salto. A intuição é um salto. Não é algo que chegue até você por meio de passos. Quer dizer, você não tem toda aquela trilha, todo aquele trabalho. Muitas das vezes, quando eu fui gravar os áudios, principalmente quando eu comecei, eu segui uma intuição que eu tive. Eu tive a intuição para gravar o áudio, mas eu não sabia como ia fazer essa transmissão de todo o conhecimento que eu tenho, da bagagem, da experiência. E aí gravo um áudio no WhatsApp. Comecei a gravar. Daqui a pouco os áudios começaram a viralizar. E aí comecei a receber telefone de Londres, Argentina, etc, etc. E aí eu vi que tinha um trabalho, existia uma energia. Existe uma energia nesse trabalho que a gente faz. Existe uma transmissão energética. Por isso que muitos de vocês que têm questões de crença, limitações, problemas emocionais, se resolvem. Porque aqueles que ouvem e colocam em prática aquilo que a gente conversa, que a gente provoca aqui nos áudios, porque na verdade eu sou um provocador, né? Muito mais do que um professor, um mestre, um guru. A gente está aqui provocando você a uma auto-reflexão. Se eu estou falando da intuição, é para você refletir sobre a intuição. Se eu falo do ego, é para você refletir sobre o ego. O nosso objetivo é provocar essa reflexão, porque através da reflexão, do autoconhecimento, é que você se liberta. Então a gente começou a fazer esse trabalho e ele veio, por quê? Porque fomos orientados pela intuição. Se a intuição viesse por meio de raios ou ondas, então poderíamos construir um aparelho para recebê-la. Mas nenhum aparelho pode captar a intuição, porque ela não é um fenômeno ondulatório. Ela não é um fenômeno nenhum, ela é simplesmente um salto do nada para o ser. É algo que vem da divindade, da essência original do seu ser, da capacidade de conhecimento adquirida ao longo de todas as experiências vividas, dessa experiência, de toda a tua inteligência, de todo o teu know-how, de toda a tua expertise. É a tua capacidade espiritual de compreender as coisas. E quando a gente segue a intuição, muitas das vezes nos damos bem. Você tem que saber entender o que é a intuição, o que é a razão, o que é a razão, o que é a intuição. Enquanto você não consegue separar isso, você não vai conseguir ser guiado pela intuição. Não vai nem, inclusive, compreender o que é a intuição. O intelecto está envolvido com o conhecido e o desconhecido, não com o incognoscível. É a intuição que trabalha com o incognoscível, com o que não se pode ser conhecido. Não é só uma questão de tempo, antes que tal coisa seja conhecida. Eu vi uma senhora, ou foi uma pessoa que falou no grupo assim: eu não gosto de seguir minha intuição porque eu tenho medo da minha intuição. A pessoa que tem medo da intuição é porque ela não confia em si mesma. Porque é uma pessoa que ela vacila. Ela não tem a convicção devido a não ter o conhecimento. Muitas vezes até o conhecimento, mas não tem a experiência. Tem a experiência, mas não tem o conhecimento. Às vezes tem o conhecimento e a experiência, mas não tem o desenvolvimento espiritual. Porque é um conjunto de coisas que vai favorecer para que você possa ter uma compreensão do que é a intuição, do valor que é a intuição. Porque a intuição ela caminha com a mente. A mente desenvolvida terá mais intuição. E quanto mais intuição, mais conectado com o todo nós vamos estar. Tá? Nós funcionamos como um mapa. Nós temos um mapa mental. A PNL fala: o mapa de fulano é como ela funciona. A partir da fala, do comportamento, do olhar, das decisões, das ações, etc, etc. Todo mundo tem um mapa. É como ela funciona. Eu tenho um mapa. Vocês que estão ouvindo os áudios têm um mapa. Todos nós temos esse mapa. Esse mapa é como funciona a nossa mente. É como funciona o nosso eu. Nós podemos ter a capacidade de mudar esse mapa mental. Mudando esse mapa mental, nós mudamos o direcionamento da nossa vida. Por isso que a gente tem o poder da escolha. Tá? Procura dar uma lida sobre programação da linguística. Você vai ver que tem vários temas falando sobre mapa, território, mapa não é território.
né? Território é o todo, é o ambiente. O mapa é como você funciona, é a tua leitura, da tua percepção, tá? O que isso tem a ver com a intuição? Tudo a ver, porque você tem um padrão, tá? E muitas das vezes a intuição está te mostrando um outro caminho, que muitas vezes é melhor do que esse que tu costuma seguir. Mas você não segue, porque você segue a razão, o intelecto ou o ego. E as escolhas que você faz acabam lhe prejudicando. Então, aprender a saber o que é uma coisa e o que é a outra é muito importante. A gente aprende isso com a prática, com os exercícios e com a dedicação. É isso, meus amigos, meus irmãos. Aqui é o Paulo Cassiano, estou gravando esse áudio de quarta-feira. Áudio aqui de Teresina. Estou falando aqui do bairro da Ilhotas, aqui na região de Teresina. Agora nós estamos indo lá para o Jockey Club, lá para a bioestética da doutora Socorro, onde nós vamos estar fazendo os atendimentos lá. Ainda temos espaço para atendimentos e também oportunidades nas formações que vamos dar aqui em Teresina. Gratidão, gratidão, gratidão. Um bom dia a todos. Só lembrar, em Santa Maria nós estaremos em julho. Em São Paulo, tudo indica que não haverá nenhum evento conosco. Porque se eu for fazer uma formação de 4 dias lá em São Paulo, eu não vou fazer. Só se não houver vaga lá na formação. Mas se houver, eu não irei fazer nenhum evento em São Paulo, tá? Então os eventos serão em Santa Maria, em seguida iremos para São Paulo, depois eu volto para Fortaleza. A André vai fazer evento lá em Belo Horizonte. Mas eu não vou fazer em Belo Horizonte, eu vou fazer numa outra oportunidade. Pois, meus amigos, um bom dia para vocês, tudo de bom.